A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. O programa de hoje vai abordar mais um sinal da volta de Jesus. Vamos compreender o que significa o surgimento dos falsos profetas e como os fiéis devem se posicionar diante de ensinos enganosos. Movimentos liderados por homens que pregam ensinos falsos, contrários à palavra de Deus, servem de alerta para os fiéis? É um sinal para o arrebatamento da igreja? A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sim, podemos afirmar, com certeza podemos afirmar que sim. Por quê? Os movimentos promovem ensinos que divergem da palavra de Deus. Podem, de fato, servir como alerta para os fiéis. A Bíblia frequentemente é diversa contra os falsos profetas e ensinos que não estão alinhados com os princípios divinos, com os princípios bíblicos. Esses movimentos podem, com certeza, provocar reflexões profundas sobre a autenticidade da fé e o compromisso com os ensinamentos do Evangelho eterno. Quanto à ideia de que esses sinais indicam a proximidade do arrebatamento da igreja, tais eventos fazem parte, sim, desses sinais dos tempos que precedem esse acontecimento tão esperado pela igreja fiel. Mateus 24:4 diz assim, Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Surgirão, verso 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E Mateus 24:24 diz assim, porque surgirão falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Se possível forem, porque a igreja ela está bem instruída, o Espírito Santo não nos deixa enganados. Jesus fala sobre a necessidade da vigilância, da ativa vigilância diante dos enganos e das tribulações tão comuns nos nossos dias. Portanto, isso reforça a importância de permanecermos firmes na fé, em comunhão com a palavra viva. No entanto, é importante que cada servo busque discernimento e orientação espiritual, fundamentando-se nas Escrituras e na oração, formando uma base sólida diante de desafios e das incertezas que podem surgir. O conhecimento doutrinário enfatiza a importância da vigilância e do discernimento espiritual, pois cremos que tais ensinos podem desviar os servos da verdadeira fé em Cristo. Mateus 24:42 diz assim, vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quanto ao arrebatamento da igreja, os ensinos destacam que o crescimento dos falsos profetas e doutrinas enganadoras é um dos sinais que antecede a volta do Senhor Jesus. Somos cada dia incentivados a permanecer firmes na palavra, buscar a santificação e estar sempre preparados, sabendo que o arrebatamento agora está mais próximo que quando nós aceitamos o Senhor e que a manifestação do Senhor será para aqueles que estão em comunhão com Ele. Portanto, o Espírito Santo orienta os servos a se aprofundarem nas Escrituras, a orar e a participar ativamente da igreja, como maneira de fortalecer a fé e se manter alerta diante dos desafios de enganos do mundo. De aí, podemos ver o quanto é importante a nossa participação na Escola Bíblica Dominical, não é mesmo? Onde a doutrina é ensinada e aplicada na nossa jornada. Espero ter contribuído um pouco com esse ensino. A paz do Senhor Jesus! No dia 22 de maio, o site Portas Abertas publicou uma notícia sobre a perseguição aos cristãos em Bangladesh. Desde que a primeira-ministra deixou o cargo em agosto, surgiram diversas denúncias aos cristãos locais. Suas casas foram queimadas, seus comércios vandalizados e estão sendo ameaçados e forçados a renunciarem à sua fé em Cristo. Segundo o portal de notícias, a causa desta perseguição está ligada a falsos ensinamentos e mentiras sobre o cristianismo, que contribuíram para uma cultura de ódio, discriminação e extermínio dos cristãos. Mais de 100 famílias foram pressionadas a negarem a sua fé. O que são os falsos cristos e falsos profetas mencionados na Bíblia? E como os fiéis devem discernir os ensinamentos que têm recebido para não serem enganados?
Bem, vamos lá, a segunda pergunta, né? Os falsos cristos, né, e falsos profetas são aqueles que apresentam como mensageiros de Deus, mas ensinam doutrinas enganosas que se afastam da verdade bíblica. Esses indivíduos distorcem a mensagem do Evangelho para desviar os fiéis do verdadeiro relacionamento com Jesus Cristo. São as meias-verdades, não é verdade? Na verdade, meia-verdade é igual a mentira, né? Não é a verdade. A palavra ensina que é essencial estar atento a esses enganos, pois eles podem surgir de maneira sutil, sorrateiramente, como forma de vestir-se de ovelha, enquanto na verdade são lobos. Para garantir que não sejam enganados, os fiéis devem buscar um relacionamento íntimo com Deus, através da oração e do estudo da palavra do Senhor. O conhecimento da palavra é fundamental nessa hora, pois é ela que serve como padrão para examinarmos qualquer ensinamento ou mensagem que recebemos. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 3 e 4, diz assim: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. A prática da comunhão com os outros membros da igreja também enfatiza, juntos, como corpo de Cristo, os servos podem se encorajar e ajudar uns aos outros e manter-se firmes na fé. A escola bíblica tem proporcionado isso. Quando nós nos reunimos para responder as perguntas, nós juntos, como corpo, aprendemos mais e mais da doutrina e nos fortalecendo. Dessa forma, para permanecer na comunhão, em oração, fundamentando-se na palavra, os fiéis podem se proteger contra as armadilhas dos falsos ensinamentos. Que Deus possa abençoar a todos. A paz do Senhor Jesus. E assim encerramos mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A paz do Senhor.